Bom dia! Bom dia! Bom dia, bom dia! Oi, estão me ouvindo? Sim, Bom dia, sim. gente! Bom Ninguém, dia. ninguém vai responder meu bom dia! Que povo desanimado! Vamos lá! Não, eu só tava ali mandando pro povo entrar na aula. Obrigada. Bom dia! Vamos ver quem ainda chegou agora e foi o Johnny. Bom dia, Johnny! Boa noite, quer dizer, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite! E aí, gente, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Primeira aula do dia ou não? Tiveram aula hoje ainda? Ou essa é a Não é só primeira? essa de Só essa. informática Ah, que é gravando. certo. Ótimo. Vamos lá, gente. Então, hoje a gente vai fazer alguns comentários, certo? A gente vai discutir algumas questões para facilitar quando vocês forem responder, certo? A gente vai conversando junto, lembrando que a gente vai conversar sobre as questões, certo? Eu vou levar vocês a pensar, refletir sobre as questões com mais facilidade, para quando vocês forem fazer depois que a aula acabar ou em outro momento, vocês consigam fazer tudo bem tranquilo, certo? Eu não vou ficar aqui ditando resposta e vocês escrevendo não, certo? A gente vai dialogar, a gente vai conversar sobre as questões juntos. Então, lembrando que quando eu digo a gente, é porque eu vou contar com a participação de vocês, certo? Tudo bem? Vamos lá. Ana Beatriz, Caio Simão, Davi da Silva, Isadora Pires, José Lucas, Maria Diele, Michele Modesto, eu sei que é Johnny, né? Johnny. Nicolas Timóteo. Vamos lá. Rapidinho, Johnny. Você não teria como fazer um e-mail para você pedir ajuda à sua mãe ou alguma outra pessoa para você entrar usando o seu nome mesmo e a sua foto? Porque eu recebi orientações, né, da coordenação para não aceitar mais aluno que não esteja usando sua foto de perfil, certo? Tanto nome e sobrenome quanto a sua própria foto, né? Eu já sei automaticamente, foi até um exemplo que eu dei para a Leide, né? Eu falei assim, Leide, mas quando tem um aluno que usa um outro perfil e eu sei que é esse aluno, eu sei que é esse tal aluno que está usando esse perfil e essa foto. Ela disse que mesmo assim a gente conversasse, né? Não tô falando de você, tô falando de outros alunos, né, também. Conversasse para que a gente conseguisse fazer um e-mail, né? Você fizesse um e-mail para botar o seu nome, sobrenome e a sua foto. Será que você consegue fazer isso, Johnny? Então eu vou tentar fazer. Certo, você pode pedir ajuda a alguma outra pessoa, certo? Para tu entrar usando já o teu nome mesmo, certo? Tu fazer teu próprio e-mail, um para ti, certo? Vai ser difícil, velho. O e-mail. Sim, Oi, Riquelme. não começa a aula agora não, que eu vou beber água. Peraí. Não, tudo bem. Nossa aula já começou, na verdade, né? Mas a gente vai estar conversando. Maria Eduarda Silva. Tia, tenho dúvidas no tema de redação. Maria Eduarda, vamos deixar essas dúvidas de redação para um outro momento, certo? A gente vai conversar sobre isso depois, tá? Tia, Oi, Isadora. a Fernanda ela mandou mensagem pra mim cedo dizendo que a internet dela caiu. Vai voltar só de tarde, então não vai poder participar da aula de hoje. Ah, tudo bem. Uma pena, mas tudo bem. Obrigada por me avisar. Deixa eu ver aqui as pessoas que já estão presentes. Então vamos lá. Gente, para quem chegou agora e não ouviu o que eu falei antes, hoje a gente vai conversar, a gente vai dialogar sobre algumas questões de atividade, certo? Lembrando que nós vamos juntos discutir, certo? Trazer questionamentos e reflexões para que vocês possam fazer com mais facilidade as atividades, certo?
Lembrando que eu não vou ficar ditando resposta e você aí em casa tentando copiar e escrever a resposta, certo? Não é isso a proposta de atividade de hoje, certo? A gente vai discutir, eu vou perguntar a vocês, a gente vai falar, vocês vão dar a opinião de vocês, certo? Para quando vocês forem responder, estar com mais facilidade, certo? Tirar algumas dúvidas. Então, pessoal, lembrando, sobre participação, não adianta eu estar aqui falando, preparando uma aula para vocês, querendo apresentar um conteúdo, uma atividade, sendo que vocês não participam, certo? Dessa turma aqui, a gente tem uma boa participação, né? Só que geralmente são sempre os mesmos alunos que participam, os mesmos alunos que falam. E a gente precisa trabalhar isso, certo? Eu preciso da participação de vocês, eu preciso ouvir a voz de vocês. Ah, tia, meu microfone não funciona. Tudo bem, usa o chat para me responder, certo? Porque às vezes é muito chato a professora tá aqui, o professor tá aqui na frente, falando, fazendo alguma pergunta e simplesmente não ter um aluno para responder, certo? Se imagine no meu lugar, se imagine no lugar do professor, você tentando dar uma aula e você fazendo uma pergunta para os seus alunos e simplesmente ninguém responder. Tu vai estar dando aula para quem? Só para ti, tá falando sozinho, certo? Tô falando isso, gente, não é querendo dar carão em ninguém, nem ser chato, não, certo? É só fazer com que vocês pensem sobre isso, sobre participação. Se fossem vocês dando uma aula e ninguém falando, certo? Não é legal. E fora que a gente precisa participar, porque eu preciso ouvir o do aluno dizer, tia, não entendi isso, tia, pode explicar essa parte de novo? Porque, gente, a aula ao vivo é justamente para isso, certo? Aula gravada não, eu só tô falando esse assunto, tô tentando imaginar as possíveis dúvidas e explicar no máximo possível uma aula gravada. Só que mesmo assim eu não sei se em algum momento você não entendeu o que eu disse, quer que eu explique melhor. Então esse é o momento na aula ao vivo, de você falar, de você dizer, de você perguntar, me questionar, certo? Não gosto de aluno robô. E todo mundo sabe que até em sala de aula eu não gosto de aluno muito paradinho, sem falar nada e não participa. Não, eu gosto de ver os meus alunos falando, lógico que no momento certo, no tom de voz certo, sem atrapalhar ninguém, certo? Mas eu gosto de ver os meus alunos participando, dando a opinião deles, certo? Eu acho que a aula é muito mais construtiva assim do que só o professor falando, como eu tô fazendo agora, e vocês em silêncio, certo? Então, vamos lembrar também em relação à participação, que inclusive participação também conta muito. Exemplo, vamos imaginar que no seu TD tu ficou abaixo da média por 1 ponto, tu tirou um 6 e a tua média vai ser um 6. Mas aí eu vou lembrar, vou dar um exemplo, tá, gente? Eu vou usar aqui o Nicolas, viu, Nicolas, como exemplo. Vamos imaginar aqui que no TD de abril o Nicolas apresentou alguma certa dificuldade e ficou 1 ponto abaixo da média, né? Totalizando os pontos e a média dele, ele ficou com 6. Mas aí eu vou lembrar, não, o Nicolas é participativo nas aulas. Ele pergunta, ele me responde, ele me ajuda a ler um texto. Então eu vou dar esse ponto para ele passar sempre para coordenação, para recuperação, certo? Então pensem, gente, que tudo isso que vocês fazem de uma atividade, de uma participação, não é só bom para o intelecto, para a cabecinha de vocês, mas em relação a ajudar em relação a pontos também, certo? Então vamos lá. Por gentileza, todo mundo pegando o seu livro bonitinho e colocando na página 107, ó. É essa página aqui, tá, ó. 107, tá? Vou dar um tempinho para vocês pegarem um livro aqui, que é o tempo que eu vou compartilhar a tela. Oi, Caleb. Desculpa a demora aí, é porque eu fui ele comprar tudo. Não, tudo bem, tranquilo. Chegou bem na hora certa. Deixa eu compartilhar aqui a tela. 107. 107, 108. Vamos lá, vou compartilhar aqui a tela. Pronto, tá apresentando pra vocês aí? Tá aparecendo? Sim. Certo. Pois acompanhem aí, tá? Vamos acompanhar aí, eu vou ler pra vocês aqui. Primeira questão, página 107. Vou até colocar aqui no chat
para caso alguém esqueça. Vamos lá. O texto abaixo é um resumo de um livro. Leia-o para responder as questões, tá? Isso aqui, lembrando, é um resumo de um livro. Título: Unicórnios existem? Um cavalo branco, muito bonito, que traz um chifre dourado no meio da testa. Um unicórnio. Será que eles existem? Em um reino distante, onde acontece essa história cheinha de surpresas, apareceu um unicórnio. Dizem que esses animais fantásticos são capazes de curar todos os males do povo. Por isso, os habitantes ficaram alvoroçados, festejando o acontecido. Bom dia, Leonardo, tudo bem? A gente está no livro página 107, tá? Essa página aqui, ó. Livro página 107, tá? Eu vou comentando aqui, tô comentando aqui com vocês as questões, tá? Acompanha aí, valeu. Vamos lá. Pronto, a gente leu aqui, né? Sobre os unicórnios, os habitantes que descobriram, né, em um reino distante, que esses animais, eles são capazes de curar todos os males do povo. Imagina, simplesmente chegar aqui um unicórnio e acabar com todos os males do povo. Acabou a pandemia, acabou o vírus, acabou fome, acabou tudo. Curar todos os males do povo, certo? Então, vamos lá. Item A. Apenas pela leitura do título do texto é possível saber qual é o assunto do livro do qual o resumo trata? Unicórnio? Ó, a pergunta é a pergunta é se é possível saber qual é o assunto. É possível saber ou não? Sim. Sim. Então, ó, se o meu texto começa com unicórnios existem, a gente já tem uma ideia, já imagina que o texto vai falar, vai responder essa pergunta, certo? Geralmente, quase sempre, quando a gente vai ler um texto e o título começa com uma pergunta, a gente espera que essa pergunta ela seja respondida no texto, certo? Então, vamos lá. Apenas pela leitura do título do texto, é possível saber qual é o assunto do livro do qual o resumo se trata? Sim. Agora vamos aqui, ó. Reescreva o título utilizando determinantes para o substantivo unicórnios. Como é que a gente pode utilizar um determinante para esse substantivo unicórnio? Como é que poderia ficar? Vamos reescrever. A frase original é: unicórnios existem? Como é que a gente pode reescrever isso utilizando determinantes do substantivo? Tia, Oi. o que são determinantes? Quem fez a pergunta? Nicolas. Nicolas, você não assistiu nossa aula de ontem, né? Ao vivo? Você estava na aula? Não. Não, justamente por isso, Nicolas. A gente está trabalhando nessa unidade determinantes do substantivo. Você vai ver, ó, na página 104. O que são esses determinantes dos substantivos? Geralmente são, ó, artigos, numerais, adjetivos que estão sempre completando o substantivo. Exemplo, se eu disser só blusa, como é que eu posso preencher só essa blusa com determinantes do substantivo? Eu posso colocar a blusa, que é bonita. Eu usei o a, né, que é o artigo que a gente viu, a blusa, e dei um adjetivo a ela, que é bonita, certo? É determinante do substantivo, aquilo que vai determinar o seu substantivo. Eu posso dizer suco, mas posso completar dizendo que ele é de goiaba. Ou posso dizer suco, mas posso completar o suco que eu fiz. Eu completei, eu determinei esse substantivo. Eu acabei de determinar que não é um suco qualquer. É um suco que eu fiz, certo? Determinantes do substantivo é justamente isso. É para acrescentar, para acompanhar, para determinar mesmo o substantivo, certo?
Aqui, ó, na página 105. Nicolas, eu acho que eu esqueci de colocar o link da aula gravada lá, mas eu vou lembrar e eu vou pedir gentilmente que você assista a aula de ontem, certo? Oi, Rafael. Tá. Eu volto já, minha tia tá me chamando. Ah, não, tranquilo. Certo? Então, vamos lá. Reescreva o título utilizando determinantes para o substantivo unicórnios. Como é que a gente poderia acrescentar isso com unicórnios existem? Pode ser os unicórnios existem? Os unicórnios existem? Pode, mas vamos completar isso aqui. Oi. Pode ser um ser místico existe? Perfeito. Isso pode ser um ser místico, pode ser uma criatura, como é que eu posso dizer? Uma criatura mágica, certo? A gente pode determinar isso, a gente pode tanto substituir a palavra unicórnio para se referir, exemplo, ó, olha como ele começou aqui no título, ele colocou um cavalo branco muito bonito que traz um chifre dourado no meio da testa. Ele usou tudo isso para determinar quem? O unicórnio, certo? Então, como é que a gente pode colocar? Ó, reescreva o título utilizando determinantes para o substantivo de unicórnio. Eu não vou dar uma resposta. Eu vou deixar que vocês pensem e escrevam a resposta de vocês, como é a proposta da aula de hoje, certo? Ó, a ideia do Davi, que é os unicórnios existem, ele colocou um determinante. Ele colocou quem? Um artigo definido, que é os unicórnios, certo? A Júlia já adaptou o unicórnio para a criatura mística. Foi a palavra certa? Foi, Júlia, que você disse criatura mística? Sim. Pronto. Pode ser criaturas místicas existem. Ou pode colocar... Enfim, vocês vão acrescentar ou vão reescrever mesmo algum determinante para o substantivo unicórnios, certo? Pode ser os unicórnios que são criaturas mágicas existem, então eu completei, certo? Eu dei um determinante para esse substantivo, certo? Então, vocês vão pensar quando for fazer a atividade e vão responder, certo? E no item B, observe no esquema a seguir... Opa, deixa eu ler aqui na tela mesmo. Ó, observe no esquema a seguir o substantivo males e as palavras e expressões que fornecem informações sobre ele. Ó, não é só males sozinho, é todos os males, que é de quem? Do povo. Ó, Nicolas, é justamente isso que é o que a gente vai chamar de determinantes do substantivo. É aquilo que vai acompanhar o substantivo. Quem é o substantivo aqui principal? É males. Só que não são somente males, são todos os males, e os males que são de quem? Que são do povo, certo? Do povo. É justamente isso, determinante. Eu estou acrescentando informação, eu estou determinando. Porque eu posso colocar alguns males, certos males, ou então os males da sociedade, os males do ser humano, os males de uma alimentação ruim, enfim, não, mas eu estou especificando que os males é de quem? Do povo. Do povo, perfeito, certo? Agora vamos ver aqui, ó, a pergunta do item B. Que mudança ocorreria com o substantivo males se em vez dos determinantes todos e os viesse o determinante alguns? O sentido do texto continuaria o mesmo com essa mudança? Ó, imaginem aqui, ó. Como é que tá aqui? Todos os males do povo. Se eu substituísse esse todos por alguns, o texto continuaria com o mesmo sentido com essa mudança se ficasse alguns males do povo? Não. Não, No sentido certo? Então, que mudança ocorreria? De que não são todos, seriam só parte dele. Então, se eu dissesse aqui, como tem aqui no texto, tá? Eu vou ler aqui, ó. Dizem que esses animais fantásticos são capazes de curar todos os males do povo. Mas se eu substituísse esse todos por alguns, ficaria como?
são capazes de curar alguns males dos povos. Se eu digo alguns males, que males são esses? Entendeu? Quando eu digo assim, que é capaz de curar todos os males, são todos os males que existem. Agora, quando eu digo que são alguns, é só parte deles, certo? Dá a entender. Se eu disser assim, o que eu quero dizer, quero que vocês entendam, é justamente essa ideia, certo? Do todos e do alguns. Alguns, você não sabe quantos são. Se eu disser assim, alguns, exemplo, o total é 10. Quando eu digo todos, é incluindo essas 10 unidades, não é? Agora, se eu digo alguns quanto? 2, 3, 9? A gente não tem ideia. É por isso que é bem... Alguns específico? Como? Alguns específico? Não, alguns não são específicos. Pelo contrário, alguns, eles dão aquela ideia de... Como é que eu posso dizer? Me fugiu a palavra que eu tava falando. Justamente aquilo que não é certo. Certo? É invariável. Alguns, eu não disse quantos. Certo? Quando eu digo todos, eu tô especificando, eu tô generalizando que são todos. É bem específico. Agora, quando eu vou dizer alguns, é muito vago. Se eu disser assim, Davi, sobe ali naquele pé de goiaba e pega algumas goiabas pra gente. Ele pode pegar quantas ele quiser. Eu não determinei quantas são. Quando a gente diz alguns, algumas, a gente não tá deixando claro quantas são. O Davi pode subir ali e pegar 3 goiabas. Mas ele pode subir e conseguir pegar 10. Por quê? Porque eu não disse uma quantidade exata. Quando a gente diz alguns, justamente invariável, é incerto, a gente não sabe. Certo? Então, isso não vai mudar o sentido do texto? Certo? Então, que mudança ocorreria com o substantivo males se em vez do determinante todos e os viesse determinante alguns? Que mudança ocorreria? De que não seria uma quantidade inteira, seria só parte deles, certo? E o sentido do texto continuaria o mesmo com essa mudança? Não, né? Vai mudar. Então, vamos lá. Deixa eu discutir aqui agora sobre o item C, que é no finalzinho da página 107 aqui. Empregue determinantes para escrever um breve texto utilizando os substantivos do quadro abaixo. Essa aqui, vocês vão fazer como todas as outras, vão fazer sozinhos, certo? Mas vamos lá, como é que a gente pode empregar determinantes para escrever um breve texto? Então, a gente tem que utilizar no mesmo texto a palavra cavalos, a palavra reino, a palavra elefantes e animais. Então, você pode dizer, os cavalos brancos daquele reino, juntamente com aqueles elefantes enormes, fazem parte dos vários animais que existem naquele lugar. Entenderam o que eu quis dizer? Certo? Então, vocês vão empregar determinantes, vocês vão acrescentar informações. Cavalos. Cavalos o quê? Cavalos de onde? Que tipo? Que cor? Que tamanho? Certo? É isso que são os determinantes. Ele vai variar, ele vai determinar. Porque pode ser cavalo de raça, cavalo sem raça, cavalo grande, cavalo pequeno, cavalo marrom, cavalo branco, preto, enfim. Certo? Vocês que vão empregar esses determinantes. E vão juntar tudo isso num breve texto, assim como eu fiz. Certo? Oi? Junta todas as palavras em um só texto, né? Isso, justamente, é tudo isso em um breve texto. Só que você tem que acrescentar determinantes para cada palavra, certo? Exemplo, os cavalos brancos daquele belíssimo reino andam em harmonia com os elefantes que são amigáveis, que compõem a floresta que é cheia de animais fantásticos. Enfim, viajei. Entendeu? É justamente essa questão. Alguém tem alguma dúvida sobre esse item? Não entendeu o que é para fazer? Quer que eu explique mais uma vez? Ficou claro? Hein? Entendemos tudo. Entenderam? Eu entendi. Alguém disse... Eu também, já tava criando uma frase. Ótimo. Entendi. Pronto. Então é justamente isso, certo? E é um bom... Oi?
Teve uma hora que parece que a internet lagou, que a senhora ficou toda travada. Aí eu bati uma print. Eita. Mas a minha imagem tá travando pra todo mundo? Minha imagem e meu som tá travando, gente? Tá não. Nenhum dos dois, tá perfeita. Ah, Tá tudo normal, verdade. Tá ah, normal, tia, tá normal. tranquilo, certo. Me avisem aí. Certo? Então é justamente essa ideia, ó. Esse item foi um item muito bom para vocês exercitarem. Inclusive, vocês podem fazer mais exercícios sobre esse. Peguem palavras aleatórias. Exemplo, boneca, cadeira, planta, café. E tentem acrescentar determinantes nisso para reescrever um breve texto. Certo? Um breve texto, porque isso vai estimular, vai incentivar, vai estimular mesmo o cérebro de vocês a já distinguir determinantes. É sempre acrescentar. Exemplo, eu posso dizer café, mas café é o quê? O café que está frio, o café que é muito forte, o café que tem um cheiro bom, certo? Os cafés que tomei ontem, enfim, vocês vão dar determinantes, certo? O que eu quero que a gente entenda nessa parte, né, desse conteúdo desse mês, é justamente isso, né? Os determinantes, aquilo que vai determinar, vai acompanhar, vai diferenciar os substantivos, certo? Lembrando, pessoal, estudem a página 105, certo? Dê uma revisada na página 105 sempre que possível, tá? Então, vamos lá. Na página 108. Vamos lá, na página 108. Opa. Pronto. Segunda questão, leia a tira. O melhor de Calvin. Muito bem, gente. A ideia da gincana é trazer o maior número possível das coisas pedidas no período de meia hora. Vamos lá. Rápido, Haroldo. Qual é o primeiro item da lista? Uma placa de carro velha. Beleza, já sei onde tem uma. Simbora. Ainda bem que eu sempre trago meu canivete suíço comigo. Ninguém viu, certo? Esse jogo é legal? Então, brincadeira bem arriscada, né? Então, no item A, no primeiro quadrinho, Suzy explica o objetivo da gincana. Qual é o objetivo? Vamos lá, gente, qual é o objetivo? Primeiro quadrinho. Trazer o maior número de coisas pedidas. Exatamente isso. Trazer o maior número de coisas que tem na lista no menor tempo possível. Certo? Exatamente isso. No item B, quais os determinantes do substantivo item presentes na fala de Calvin no segundo quadrinho e qual a classe gramatical a que pertencem? Vamos lá. Primeiro de tudo, quais são os determinantes? Quais são os determinantes do substantivo item? Vamos lá. Qual é o primeiro item da lista? Então, item. Quais são os determinantes do substantivo item? É o quê? Da lista. Que mais tem outro? Primeiro e da lista. O primeiro e o último. O artigo e o numeral. Perfeito, Davi. numeral. Então, vamos lá. Porque, assim, se for só lista o quê? Ele tá dizendo que é o primeiro, item. Item o quê? É o primeiro item. E o item de onde? Da lista, certo? É isso que é o determinante. Ele tá determinando o item, que vocês disseram que é o quê? Que é o primeiro e que é o lista. Davi, você tinha respondido. E quais são as classes gramaticais a que pertencem? Primeiro e lista? Diz aí. Tu tinha respondido? O primeiro é o quê? O primeiro é numeral e fica nos ordinais, que é posição. Isso! O artigo definido o. Olha que massa! O primeiro item e da lista é o quê? O da lista, gente, é o que a gente vai chamar de locução adjetiva,
certo? Ele está exercendo o papel aqui de adjetivo, certo? Vocês podem voltar na página 105 e ler aqui, ó, adjetivos. Os determinantes que caracterizam e qualificam o substantivo são chamados de adjetivo. Então, nesse caso, o da lista, vocês podem perceber que ele está caracterizando. Porque pode ser o primeiro item. Item de onde? Eu estou caracterizando que é de onde? Que é da lista. E quando a gente fala aqui, ó, o adjetivo também pode ser representado por uma expressão formada por duas ou mais palavras, que é o que a gente vai chamar de locução adjetiva. Então, esse da lista pertence a que classe gramatical? Dos adjetivos, né? Que no caso é uma locução adjetiva, certo? Entenderam, né? Porque está caracterizando que esse item é de onde? O item que é da lista. Então, esse da lista é uma locução adjetiva, certo? Porque está caracterizando, especificando de onde é. Entenderam? Ótimo. No item C. No item C. Qual é o primeiro item que Calvin e Haroldo precisam trazer? Qual é o primeiro item? A placa velha de um carro. A placa velha de um carro. Pronto. Então, escrevam no caderno os determinantes que especificam esse objeto e a classe gramatical que pertence. Vamos lá. Eles têm que pegar... Não é só uma placa. É uma placa de quê? De um carro. De um carro. O que mais? Um carro velho. Isso. Não é de um carro velho. É porque ele colocou aqui, ó, uma placa de carro velha. Então, ó, é isso que causou uma confusão. É isso que causou humor, certo? Porque ele diz assim, ó, a placa de carro velha. Então, significa que a placa é velha e é de um carro, não de um carro velho, certo? Só que aí o que foi que ele fez? Ele foi num carro velho e tentou tirar a placa. É isso que é o humor da tirinha. E ainda completa com a pergunta do Haroldo, né? Que é, esse jogo é legal porque ele tá roubando a placa de um carro. Oi, quem aqui ia perguntar? Eu não era perguntar, era só pra falar um negócio pra senhora, rapidinho. É que eu ia só te pedir desculpa, viu? Pelo quê? Nada não. Tudo bem, eu não sei qual é o motivo da desculpa, então não tenho como desculpar, mas tudo bem. Vamos lá, gente. Certo? Então, quais são os determinantes da palavra placa, do item C? Quais são os determinantes? Carro velho. De Carro carro velho. e Peraí. velha. Velho. Certo? E quais são a classe... E qual é a classe de palavras que pertencem? Adjetivo. Adjetivo do mesmo jeito. A gente tem aqui o velha, que é um adjetivo, e a gente tem de carro, que é uma locução adjetiva, certo? Então, quais são os determinantes? De carro e velha. E quais são as classes gramaticais que elas pertencem? Ao adjetivo. Por quê? Porque quando eu digo que velha, eu estou qualificando algo. Então, velha é um adjetivo. E quando eu digo que algo, a placa é de quê? Ela é de carro. Esse de carro, essa expressão de carro, né, formada por essas duas palavras, é o que a gente vai chamar de locução adjetiva. Certo? Oi. No segundo quadro tem três determinantes. Tem uma que é um artigo E definido. olha aí, ó, perfeito. Perfeito, Davi. Isso mesmo, viu? Eu não tinha me tocado, ó. Se fosse por mim, ó, teria passado de fato, viu? Ó, você se garantiu aqui que você percebeu uma coisa que nem eu tinha percebido. Então, não é só de carro e velha, tem uma. E o uma pertence a qual classe gramatical, Davi? Artigo indefinido. Olha aí que perfeito, ele ainda completou, ele não disse só de qual classe gramatical, ele determinou, ele especificou ainda qual é o tipo de qual tipo de artigo, certo, Davi? Se garantiu demais aqui, ó, viu, gente? Poderia passar despercebido aqui que eu nem me toquei do uma,
E o Davi ainda corrigiu aqui pra gente, certo? Então, vamos reformular. Então, como o Davi disse, são 3 determinantes aqui, ó. É o uma, que eu estou especificando, né, o artigo aqui, o uma, o de carro e o velha, que vão pertencer a qual classe gramatical? Artigo e adjetivo, beleza? Valeu, Davi! E no item D, no último quadrinho, Calvin também emprega determinantes para especificar seu canivete. Quais são os determinantes? Meu e suíço. Isso, meu e suíço. O meu pertence a qual classe gramatical? Quem é que sabe? Pronome. Pronome. Pronome de quê? Como é que a gente vai chamar? Pronome pessoal? Possessivo, aquilo que vai indicar posse. Meu, minha, seu, sua, nosso, certo? Tô indicando posse, tô dizendo que este objeto é meu. Então, meu é um pronome o quê? Possessivo, certo? E o suíço aqui tá como o quê? Como adjetivo, que é o que a gente vai chamar de adjetivos pátrios, né? Que vão representar que é de algum lugar, certo? Tipo, esse café que é americano, que é esse chocolate suíço, certo? Eu tô dando um adjetivo pátrio no caso, certo? Então, vamos lá. No item D, quais são os determinantes do substantivo? O meu e o suíço, certo? Porque ele não disse só traga o canivete comigo. Porque canivete, de quem é esse canivete? Ele especificou que esse canivete era dele, falando meu, certo? E ele ainda qualificou esse substantivo, né? Dizendo de onde ele é, de onde ele veio, dizendo que o canivete é o quê? É suíço, certo? Então, meu canivete suíço. Então, meu e suíço, certo? Vamos lá. E no item E, por que Haroldo pergunta no último quadrinho se o jogo, né, no caso a gincana, é legal? Por que ele pergunta se isso é legal? Porque ele está mexendo na placa do carro. Isso, porque ele tá roubando, a palavra certa é roubando mesmo. Ele tá roubando a placa de um carro, certo? É por isso que ele pergunta, esse jogo é legal? Porque ele tá infringindo aqui, ele tá fazendo um crime, né? Ele tá roubando. É por isso que ele pergunta, esse jogo aí é legal? Tipo, está nas normas das leis? Enfim, é justamente isso mesmo, porque ele tá roubando, certo? Vamos lá agora para a terceira questão. Pessoal, vocês estão conseguindo entender o conteúdo? Vamos lá, pausa rapidinho. Estão conseguindo entender as propostas? Estão conseguindo entender as propostas da atividade? Só um minuto. As propostas da atividade. Estão conseguir entender o que é um determinante do substantivo? Conseguir diferenciar um do outro? Eu tô falando num ritmo bom para todo mundo? Ou então, tô falando algo que vocês não estão entendendo? Tá tudo tranquilo? Certo, tô vendo aqui as respostas. Sim, Tia, dá pra acompanhar. Ótimo. Oi, Maria, o que você ia dizer? É porque eu e a Isadora estamos na dúvida se é pra anotar no caderno. Maria, eu expliquei isso no começo da aula, expliquei isso umas 4 vezes. O que a gente está fazendo aqui, a gente está dialogando, a gente está discutindo a respeito das questões, para que quando vocês forem responder, vocês fazerem com mais facilidade. Eu não tô aqui dando resposta, não. Em nenhum momento eu dei resposta. A gente conversou e chegou a uma possível resposta. Não é à toa que cada pessoa disse uma coisa, disse uma parte, ou então disse a mesma coisa, mas de formas diferentes, certo? E foi o que eu falei desde o começo da aula. A minha ideia aqui não é dar resposta para enquanto eu falo, vocês estão copiando a resposta, não, certo? É para que vocês entendam, compreendam
qual é a finalidade dessas questões, o que as questões estão querendo dizer, para quando vocês forem responder, tá mais fácil, vocês conseguirem enxergar de uma outra forma, certo? É isso que é a proposta da aula de hoje, é de fato a gente discutir. Não é à toa que muita gente aqui já deu a sua opinião, Júlia já respondeu, Riquelme já respondeu, Davi super ajudou hoje aqui respondendo também, Isadora respondeu, tá todo mundo respondendo de alguma forma ajudando, certo? Então, o que eu tô fazendo aqui não é dando resposta para você só copiar, não. Viu, gente? É pra gente discutir, a gente entender o conteúdo, entender a proposta da atividade. Beleza, Duda? Entendeu? Obrigada, viu? Por nada, princesa. Vamos lá. Vamos lá pra terceira questão. Ó. Terceira questão. O primo do Chico Bento, Zé Lelé, é famoso por suas atrapalhadas. Veja na tira abaixo o que ele fez, né, turma da Mônica. Mas, Chico, você mesmo falou pra eu bater na cabeça. Do prego, Zé Lelé, do prego. Humor e piadas. Item A. Antes dos acontecimentos da tira, Chico fez a Zé Lelé um pedido no qual omitiu o determinante do substantivo cabeça. Escreva qual foi provavelmente esse pedido. Qual que vocês acham que foi esse pedido que ele fez para ter acontecido essa cena? Pra passar na cabeça do prego, mas ele se atrapalhou e passou na cabeça dele. Ele entendeu outra coisa. Exatamente. Então, qual é que deve ter sido o pedido? Para que ele batesse o martelo na cabeça. Mas não era na cabeça do primo dele. Era na cabeça do prego. Então, tá vendo como tipo assim, essa questão é muito boa, porque ela traz humor e justamente para mostrar, né, como os determinantes eles são importantes numa situação. Porque eu posso dizer cabeça, mas é o que? A cabeça dele, a cabeça do prego, a cabeça do alho, certo? Então, na situação que ele tacou o martelo na cabeça do outro, porque ele não especificou, ele não usou o determinante do substantivo cabeça, que é para dizer que a cabeça é de quem? Do prego, certo? Então, qual foi provavelmente esse pedido, né? Que ele batesse o martelo, no caso aqui, né, na cabeça, só que ele não disse qual era a cabeça. Então, vamos lá. Então, qual foi o determinante omitido por Chico? Cabeça. Não. Qual foi o determinante que foi omitido? Ele só disse cabeça, mas era pra ser o quê? Na madeira. No prego. Do prego, gente. Cabeça do prego, certo? Cabeça de alho, Ô, tia, cabeça... eu tinha o quadrinho deles. Ave Maria, eu ficava rindo muito desse Ah, eu quadrinho. adoro Turma da Mônica, gente, eu amo. Mas enfim, Tia. então qual foi o determinante omitido aqui? Do Prego. prego. O prego. Quem aqui ia fazer alguma pergunta agora? Eu já ia falar e a Isa falou. Ah, certo. Beleza, massa. Então, certo, né? Item C. Que determinante Zé Lelé achou que acompanhasse o substantivo cabeça? Que fosse na cabeça do Chico. Agora determinante. Isso, mas qual é a palavrinha-chave aqui pra cabeça? Do prego. Não, que ele achou. Minha. Como? Minha. Minha Perfeitamente, justamente isso. Esse foi o determinante que ele omitiu, que é o quê? Um pronome possessivo. Ele falou assim, ó, pega o martelo e bate na cabeça. Ele bateu na cabeça dele. O que foi que ele entendeu? Pega o martelo e bate na minha cabeça, certo? Então, olha como o determinante do substantivo ele é importante, porque poderia ser minha cabeça ou cabeça do prego, beleza? Então, é justamente isso. Então, qual é o determinante? O minha, né? Que é um pronome possessivo. Vamos fazer assim. Vamos tentar responder. Vamos tentar aqui dialogar logo
sobre a página 109 logo inteira, tá? A gente tem tempinho aqui ainda. Quarta questão na página 109. Ó, leia o poema abaixo de Cora Coralina, A Escola da Mestre Silvina. Minha escola primária, escola antiga de antiga mestra, repartida em 2 períodos, para a mesma meninada, das 8 às 11, da 1 às 4. Nem recreio, nem exames, nem notas, nem férias, sem cânticos, sem merenda. Digo mal, sempre havia distribuídos alguns bolos de palmatória. A granel, não, que a mestra era boa, velha, cansada, aposentada. Tinha já ensinado uma geração antes da minha. Então, a gente viu aqui um texto, né, de Cora Coralina, A Escola da Mestre Silvina, né, que é o quê? De 2002. Então, vamos lá para as questões. Opa, só um minuto. Então, vamos lá. Item A. A escola da mestra Silvina era diferente das outras. Copie os versos que confirmam isso. Quais são os versos aqui que mostram que essa escola era diferente das outras? Nem recreio, nem exames, nem notas, nem férias. É o quê? Tia, que escola é essa? Nem recreio, nem exames, nem nota, nem férias. Sem cânticos, sem merendas. Então, são justamente esses trechos. Nem nota, é bom que você passa piano logo. Certo? Não é tão fácil assim não, meu filho. Não é? Que escola é essa? Não vai ter um fazer o que nessa escola? Então, vamos aqui, ó. No item B, como a mestra Silvina é descrita no poema? Ela é descrita como o quê? Vamos lá. Não, essa mulher é meio convinha, né? Velha, cansada, aposentada. Isso! Boa, velha, cansada, E boa também. aposentada. Boa também, né? Isso, Agora eu isso. Tia, mas como é que ela é boa se ela tem uma escola dessa? Hã? Né? Lá sei, É coração. porque, ó, ele tá falando aqui, ó. Caiu. Hã? Era boa, mas era boa em que sentido? Era boa de prestar? Era boa de quê? Certo? Então, justamente, né? Justifique sua resposta com determinado substantivo. Que ele usou aqui, era boa, era velha, era cansada e aposentada. Oi, quem aqui ia perguntar? Tia, Oi. a senhora não disse que era passa na 107 até a 108? Até a 109. É porque eu achava que não ia dar tempo, mas como a gente ainda tem aqui uns 15 minutinhos mais ou menos, dá pra gente comentar a 109. Mas o que eu tinha programado de fato é até a 109. Se você for lá na agenda, tem lá 107, 108 e 109. Eu falei 107 e 108 pra gente começar, certo? Mas como são curtinhas e tão simples, dá pra gente fazer a 109 também. A gente comentar aqui sobre a 109, certo? No item C, um dos determinantes do substantivo escola. Tia, desculpa estar atrapalhando. Oi, É porque minha irmã quebrou meu carregador. Aí eu tô com um carregadorzinho mal pai aqui. Aí eu queria dizer uma coisa. Em vez do eu tô assistindo o carregador, em vez do meu celular carregar, ele descarrega. Ele tá 2%. Se por acaso meu celular descarregar e eu sair da aula, é por isso. não, tá? sossegado, entendi, tá? Depois que a aula acabar, eu vou postar lá o link. Aí se tu quiser assistir o finalzinho da aula depois, tranquilo, tá? Tá certo. Valeu. Valeu. Então vamos aqui, ó. Um dos determinantes do substantivo escola sugere que o poema se refere às memórias do eu lírico. Que determinante é esse e qual sua classe gramatical? Quando ele fala escola, qual é o substantivo aqui que fala que é uma memória do eu lírico? Que mostra que foi uma coisa que... Hã? Antiga. Minha. Já começa assim, ó. Minha escola primária. Se ele fala que é dele, é uma memória dele de uma coisa que ele já viveu, certo? Então... Oi? Então... Dele?
Então, qual é o determinante? O minha. E a que classe gramatical ele pertence? Pronome possessivo. Pronome, certo? A classe gramatical dele é pronome. O possessivo é só o tipo de pronome, certo? A classe toda é pronome. É isso mesmo, Davi. Rapaz, o Davi tá se garantindo demais. Rapaz, eu acho que eu vou conversar com a Islene pra não ser mais professora de português, não. Eu acho que eu botar o Davi pra dar aula pra mim, ó. Tô mais afim de dar aula, não. Acho que eu vou botar... Já vai virar aluno e Davi vai virar eu tô professor. pensando nisso. Eu vou pedir pra me matricular na escola como aluna e o Davi ser o professor da gente. Eu acho que fica melhor. O Davi tá se garantindo demais, gente. Dá não? Mas vamos lá, ó. No item D, copie a alternativa que contém o significado do substantivo bolos no poema. Quando ele fala bem aqui, ó. Ó, sempre havia distribuídos alguns bolos de palmatória. Quando ele diz assim, bolos de palmatória, esse bolo significa de fato um bolo que é aquela massa assada? Ou ele quer dizer pancada, ou ele quer dizer fraude? É pancada. Pancada, né, tia? Mesmo, certo? Pega assim, ó. Então é pancada mesmo. E no item que determinante nos permite deduzir esse significado? Qual é? De palmatória? De palmatória, exatamente, porque as pessoas é só bolos. Quando a gente diz bolo, a gente imagina que é o quê? É um bolo de dinheiro? É um bolo mesmo fofinho pra comer? É um bolo... Então, justamente isso, o determinante está dizendo que esse bolo é o quê? É um bolo de palmatória mesmo, é de pé, de palmada, certo? Era assim antigamente, podia nem errar. Sim, antigamente era o que a gente chamava de palmatória. Geralmente elas pegavam tipo umas réguas, assim, uns negócios de madeira e batia na mão do aluno. Era de fato assim mesmo. Eita, isso aí é crime, viu, tia? Não, com certeza, é crime mesmo. Isso aqui é lesão corporal. Mas antigamente... Tivesse lá, meter a pé na porta. Antigamente não era assim. A minha avó passou por isso. A minha avó apanhava de professor em sala de aula. A minha tia também passou por Pois é, isso. se errasse... Não, galera, nem minha mãe pra ficar coisa, pra ficar batendo. Pois é, mas é tão doido como a nossa... E na minha escola, quando eu era pequena, as professoras me beliscando só. Te beliscava, Solta, né, gente, que minha mãe? absurdo. Se eu tivesse um filho e soubesse que a professora triscou no meu filho no sentido de beliscar ou fazer qualquer, acho que eu ficava doida. Eu tinha pegado de mudar, a professora chegava na sala de aula, ela pegava os meus pais e puxava até a sala de aula. Gente, que absurdo. Ainda bem que eu me arrastando. Mas se fosse com algum filho meu, eu ia lá e buscava o braço Pois é. dela pra ela Vamos lá perder rapidinho pra também. terminar essa quinta questão. Ei, tia. Oi. Quando eu era pequena, eu era danado, né? Aí na minha antiga escola tinha uma salinha com uma cachoeira e era toda escura, né? Aí tinha morcego. Aí eu e meu amigo se danava muito, aí nós ficava lá naquela salinha, aí tinha um morcego lá. Eita. Gente, Ponte ei, rapidinho, vou só botar aqui meu notebook pra carregar porque ele tá descarregando, tá? Rapidinho aqui. Pausa aqui, né? Vamos voltar aqui ao nosso conteúdo, certo? Quinta questão. Quinta questão. Agora leia este outro trecho. Alguém lê o texto pra mim, por gentileza? Tia, esse aqui, as minhas duas isso avós, mesmo. né? Tia, eu vou ler. As minhas duas avós se chamam Maria. A avó paterna se chama Maria. Chega, caiu. Oi? No meio da tarde de domingo, saímos de casa da avó Maria Delfina, que sempre trabalhou como professora. Íamos para a casa da avó materna, que não sabia ler nem escrever. Seu nome era Maria, mas todos chamavam carinhosamente de Dona Lica. Vó Lica para mim e meus primos. Como minha avó paterna, aprendi a conviver com os livros e amá-los. Com a avó Lica aprendi muito sobre fé, sobre acolhimento, sobre conhecimento que não adquire nos livros. Minha história de vida é formada a partir dessas diversidades.
Tenho em mim um pedacinho da Maria Delfina e um pedacinho de Dona Lica. As duas Marias eram amigas. Massa. Olha que legal esse texto, né? Tá falando de uma pessoa, né, que tem duas avós, a materna e a paterna. Uma chamada Maria Delfina, né? E outra também, só que só Maria, que era conhecida como Dona Lica. E uma era professora e ensinou a ela livro e tudo mais. Aprendeu a conviver com os livros, a gosto da leitura. E com a outra, que mesmo não sabendo ler nem escrever, ela aprendeu sobre a fé, sobre acolhimento, sobre até os assim, né, conhecimentos que não estão, que a gente não adquire com os livros, certo? Então, ela aprendeu muito com essas duas avós, mesmo as duas sendo tão diferentes, né? Mas ela amava as duas. Então, no item A, qual é o assunto do texto? Qual é o assunto, gente, do texto? Ela tem duas As avós de Maria. Isso. E ela aprende por cada Um estilo diferente de viver. Ela aprende cada um um estilo diferente de viver. No item B, cite uma semelhança e uma diferença entre esse texto e o poema de Coralina. A avó? O que é que tem de a memória. Menina. As velhas, tia. Tia, professora. O texto da Coralina tá falando sobre a escola. O texto da Coralina tá falando da senhora, não é? Que era a mestra, que... deixa eu ver aqui. Não, ele não cita nome não, né? Não, cita não, só chama ela de antiga mestra, minha mestra. Então, qual é a semelhança desses textos? Qual a semelhança? As duas. Memórias e lembranças de infância. Isso, pode ser lembranças de infância, pode ser que os dois estão falando sobre senhoras, né? Nos dois textos estão falando sobre senhoras e tudo mais. Tia, se essa senhora rígida aí foi a avó da menina. Maria Delfina. Não é? Se foi, Já pensou? seria um grande ban. Mas e aí? Mas o que é que eles têm de diferente? Qual a diferença entre os dois textos? Tem uma coisa bem significativa aí que é a diferença. O que é? Uma fala da escola, né? Que a menina viu. E a outra fala de duas avós que... Ou de duas avós. Isso é como se... Isso também. Mas sobre a memória afetiva dos dois. Ela não tem uma memória muito boa, que é sobre a palmatória, sobre uma escola que não tinha as coisas básicas que outra escola não tinha. Que, na verdade, ele apanhava era muito e tudo mais. E no outro, ele lembra ele tem uma memória, assim, afetiva bem carinhosa, né? Ela lembra das duas avós. Uma parte da memória é mais afetiva, é mais carinhoso. Então, a diferença é as duas lembranças. Uma são lembranças de coisas ruins e a outra também é uma lembrança de coisa boa. Não é? No item C, no início do texto, há 3 determinantes para o substantivo avós. Quais são esses determinantes e qual é a classe gramatical de palavras de cada um deles? Quais são os determinantes? Minhas duas. Até agora, pelo que eu tô entendendo, que é minhas duas. As minhas. O que mais? As minhas duas. E o quê? O paterna. Ele tá dizendo que a avó, ele deu uma locução adjetiva. A avó que é o quê? Que é paterna. Beleza? O as, que é artigo. O minhas, que é pronome. Certo? O paterna, que vai ser um adjetivo, no caso, uma opção de locução adjetiva. Um adjetivo mesmo. Certo? E no item D, pra gente terminar aqui rapidinho. No item D, os adjetivos paterna e materna são determinantes fundamentais para o entendimento do texto, né? Por que que é fundamental aqui? Porque uma
avó é da parte do pai, né, uma paterna e uma materna. Se ele não diferenciasse, a gente não saber qual era a avó. Ele diz a minha avó Delfina e a minha avó fulano, certo? Então, primeira questão, identifique o nome das avós paterna e materna. Quem é a avó paterna? Maria Delfina. E como é o nome da avó materna? É Maria, né? Mas chama ela de... É Maria, mas chamam de Dona Liga. Muito bem lembrado, Davi. O segundo ponto. O que a narradora aprendeu com cada uma delas? Com a dona Delfina, ela aprendeu Uma a ela ler. aprendeu E a outra aprendeu a... Deixa eu ver. Com a avó paterna, ela aprendeu a conviver com os livros. Massa. E com a avó materna, ela aprendeu muito sobre fé. Fé, acolhimento, isso mesmo. Massa. O terceiro ponto. A narradora diz que sua história de vida é formada a partir da diversidade. Explique como isso acontece. Por que vocês acham que ela fala que a história de vida dela é formada a partir dessa diversidade? O que é essa diversidade que ela fala? Também não sei não. Porque, ó, pensem aqui, é como se uma avó tivesse uma qualidade de vida melhor, né? Porque ela trabalha como professora, então a gente já sabe que ela é escolarizada, que ela é formada, que ela tem um emprego, que ela ensina coisas sobre livros. Já a outra avó dá a entender que ela não tem boas condições, né? Ela não terminou estudos, então ela nem lê nem escreve, certo? Aparentemente que ela não falou sobre a avó ter algum emprego, alguma coisa, certo? Então, é isso que ela fala de diversidade, porque ela tinha uma vivência com uma avó que tinha uma certa qualidade de vida e uma outra avó que tinha outra qualidade de vida, mas ela conseguiu tirar proveito e tirar situações boas de cada uma, né? Com uma, ela conseguiu aproveitar a educação mesmo, né? No sentido de estar na escola, aprender coisas novas, a ler livros e tudo mais. Mas com a outra avó, que é mais humilde, ela aprendeu sobre afeto, sobre carinho, sobre ter fé, acolhimento, que são conhecimentos que a gente não encontra dentro de livro. São coisas que são ensinadas, que são transmitidas pra gente, certo? E é por isso que ela fala dessa diversidade. Porque se ela tivesse duas avós que fossem iguais, que além do nome fossem iguais, elas tivessem o mesmo estilo de vida, por exemplo, a mesma casa, do mesmo jeito, ela tinha um padrão. Aí é o que a gente chama de padrão, é quando é tudo igual. Agora, quando a gente tem diversidade, é diversos, ela tem situações diferentes. Então, com uma avó, ela consegue viver de coisas diferentes, com conforto, né? Um conforto diferente. E com a outra avó, não. Que apesar de humilde, ela se sente acolhida, ela aprende sobre fé, certo? Então é isso. Gente, vamos encerrar nossa aula por aqui. Nós já passamos de 1 hora de aula. E eu só tenho a agradecer. Nossa aula foi muito produtiva hoje. Pelo menos pra mim. Eu tô saindo dessa aula com a sensação de que vocês entenderam o conteúdo, né? Que vocês conseguiram responder. Eu saio hoje dessa aula muito feliz mesmo, certo? Primeiro porque tá sendo muito massa a participação de vocês estão ajudando muito. E eu percebi que vocês entenderam o conteúdo, porque vocês já conseguiram, interpretar aqui as questões super rápido. Davi aqui se surpreendendo mesmo aqui, se garantindo até mais do que eu, se duvidar, né? Percebendo detalhezinhos em questões que nem a professora percebeu. Davi se garantiu mesmo. Caleb participando, respondendo, muito massa mesmo, viu, gente? Tia, essa atividade é para mandar pelo Classroom? É sim, viu? A atividade é para enviar lá no Google Classroom, beleza? Pois, gente, mais uma vez, obrigado. Até a nossa próxima aula. Tenham um bom dia, certo? Se cuidem, bebam muita água. Valeu! Tchau, tchau! Tchau.